Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste 7 de setembro, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Dia riquíssimo, seja para nós brasileiros, dia em que celebramos a nossa independência, dia que em Roma o Papa Leão está canonizando também dois jovens, Carlo Acutis e o Beato Pier Giorgio Frassati. Os dois serão canonizados. Dia riquíssimo para a vida da igreja, dia riquíssimo de testemunho de fé para a vida da igreja. Nesse dia, a palavra de Deus no Evangelho coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amados e amadas de Deus, se nós estamos recebendo neste domingo na igreja dois novos santos, é porque buscaram ser discípulos de Jesus Cristo. É que o Evangelho coloca diante de nós. Jesus aponta para a multidão, Jesus indica para a multidão que o acompanhava um caminho de discipulado. E quem é o discípulo, a discípula? É aquela que segue Jesus. É aquele e aquela que toma a sua cruz e vai atrás de Jesus, que coloca Jesus no centro. É o que Jesus está falando. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Desapegar quer dizer colocar Jesus no centro e então relativizar as outras coisas. O santo, a santa, é aquele, aquela que coloca Jesus no centro. E colocando Jesus no centro, relativiza todo o resto. Não é que deixa de amar a vida, não é que deixa de amar o pai, não é que deixa de amar a mãe, não é que deixa de amar a mulher ou os filhos, não. Ama, mas coloca Jesus no centro. E a partir de Jesus, ama a própria vida, ama a família, ama os amigos, ama todos os outros. Se nós olharmos bem, aquilo que fez Carlo Acutis, é aquilo que fez também Pier Giorgio, é aquilo que faz o santo, é aquilo que nós também somos chamados a fazermos hoje. Colocar Jesus no centro. Perceber que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Aquela imagem do tesouro encontrado no campo, mediante o qual vale a pena vender tudo para ter aquele campo e, tendo aquele campo, ter aquele tesouro. Porque Cristo é o grande tesouro da nossa vida. Cristo é aquele que, a partir do momento que é encontrado por nós, vale a pena relativizar tudo para tê-lo. Vale a pena relativizar tudo para segui-lo. E é isso que fez esses dois jovens. Jesus continua: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Amados e amadas de Deus, Jesus está subindo para Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém? A sua morte. Em Jerusalém, Jesus literalmente vai carregar a cruz até o Calvário. E carregando a cruz,
fazer da vida um dom de amor pela nossa salvação. Morrendo na cruz, ele realizou a nossa salvação. O discípulo, a discípula, é aquela que carrega a cruz. Às vezes não a carrega fisicamente no sentido de uma cruz nas costas, mas vai conduzindo a vida, a existência, olhando para Jesus e seguindo Jesus com Jesus. Esse é o caminho que na nossa vida também, em tantos momentos, a cruz bate, a nossa porta bate, que em tantos momentos nós experimentamos a experiência da cruz, que em tantos momentos nós tocamos a experiência da cruz, tocamos. Mas o homem e a mulher de fé vive a cruz com Jesus. Vive a cruz amando, seguindo Jesus. É o que Jesus coloca diante de nós. E Jesus ele mostra aqui que esse caminho de discipulado, esse caminho de seguimento não se improvisa. A imagem aqui que ele usa da torre, da construção da torre. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Quer dizer, a vida cristã, amados e amadas de Deus, o seguimento de Jesus não se improvisa. A construção da torre não se improvisa. A construção da torre se calcula para ver se tem condições de iniciar, de continuar e de terminar. Assim também é a vida cristã. A vida cristã não é simplesmente uma aventura onde eu vou me jogando e seja o que Deus quiser. Não. A vida cristã, ela precisa ir sendo construída. Ela precisa ir sendo alicerçada. Ela precisa ir sendo trabalhada. Ela precisa verdadeiramente ser um caminho de seguimento de Jesus Cristo. Assim como tudo na nossa vida. A nossa vida não pode ser um grande improviso. Esse pode ser o perigo, talvez, de tantas decisões na vida de hoje. A vida é preciso a gente ir calculando tudo. É preciso a gente ir medindo os passos. Não é que a vida é tudo matemático, não. Mas é preciso ir planejando. Assim também na vida espiritual. A gente não planeja a vida financeira. A gente não planeja as coisas da nossa vida. A gente não vai planejando o futuro. Sim, também na nossa vida espiritual. É preciso irmos verdadeiramente alicerçando a nossa construção na palavra do Senhor, no seu amor, nos alimentando constantemente com Ele na Eucaristia, encontrando no irmão, falando com Ele na oração. É importante irmos verdadeiramente construindo a nossa vida com solidez, irmos construindo esse nosso caminho de discipulado com solidez. Jesus conta ainda uma outra parábola, ou ainda: qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. A imagem da guerra que infelizmente é uma imagem tão atual no mundo de hoje, um mundo com tantas guerras. A guerra é um horror. Eu estive na Ucrânia e onde a gente experimenta o horror da guerra. A imagem da guerra que Jesus usa aqui. Claro que Jesus não está aqui com essa imagem dizendo uma palavra ética ou uma palavra, um ensinamento sobre a guerra. Não. Ele está dizendo que é preciso planejar. A imagem simplesmente quer dizer que é preciso planejar, é preciso saber as condições. É preciso também na nossa vida, no nosso caminhar, os problemas, os empecilhos que enfrentamos. É preciso a gente planejar sempre, é preciso perceber como é que eu posso vencê-lo, como é que eu posso vencer essa situação, como é que eu posso vencer aquela outra situação. Quer dizer, é preciso ir planejando a vida espiritual. Tanto que Jesus termina dizendo: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se não colocá-lo verdadeiramente no centro, se não fizer verdadeiramente dele o tudo da vida, e por isso relativizar todo o resto, não pode ser meu discípulo.
Amados e amadas de Deus, que encontro com essa palavra de Deus nesse dia tão rico, nesse dia em que celebramos a independência do Brasil, nesse dia em que nós desejamos que o Brasil seja verdadeiramente essa pátria para todos os brasileiros e brasileiras, que todo mundo possa verdadeiramente viver nesse país com liberdade, nesse dia em que a igreja está recebendo 2 novos santos, 2 novos intercessores nossos, que a palavra de Deus nesse dia nos ajude olhando principalmente a experiência de Carlo Acutis e de Pier Giorgio, nos ajude verdadeiramente a calcular a nossa vida espiritual, a irmos alicerçando a nossa vida espiritual, a irmos verdadeiramente alicerçando o nosso seguimento de Jesus Cristo na sua palavra, no seu amor, usando todos os meios que a igreja coloca à nossa disposição. Que essa palavra de Deus nos ajude a termos verdadeiramente um caminho bonito de discipulado, de seguimento de Jesus Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.